Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e, como sempre, mantendo a tradição, fazendo vídeos de ranking, né? Que eu comecei lá atrás, já está fazendo quase 2 anos que eu comecei com os vídeos de ranking e hoje já estou com 77 rankings com esse de hoje. Esses rankings irão até o número 100, como eu já avisei para vocês, e depois não serão gravados mais. Muita gente diz, mas continue, faça mais alguns. Não, eu vou fazer alguns rankings exclusivos para os assinantes do canal, esses terão rankings exclusivos, mas aqui serão esses 100 que estou gravando. Antes de começar o ranking de hoje, pedindo para você aí que acompanha o canal já há quase 4 anos, se por acaso você ainda não é inscrito no canal, porque muitas vezes as pessoas falam para mim, olha, eu estava inscrito no teu canal e sumiu a inscrição, eu tive que me inscrever de novo. Então dá uma olhadinha aí se você está inscrito no canal. E se você está tomando contato pela primeira vez com o canal, também se inscreva. O ranking de hoje é sobre uma banda que eu gosto bastante. É uma banda que infelizmente ela poderia ter ido muito além, mas o seu principal integrante, o fundador da banda, é uma pessoa muito difícil, uma pessoa de gênio complicado, difícil de lidar mesmo, né? E ele teve vários percalços, né? Ele começou essa banda justamente depois de uma briga que ele teve na outra banda da qual ele fazia parte, né? E assim foi a carreira dele, né? Cheia de contratempos, e isso acabou impedindo essa banda de se tornar maior do que ainda é. Mas gravou 8 álbuns de estúdio, e é sobre esses 8 álbuns de estúdio que eu vou falar, que são muito legais, todos eles são bons, eu digo isso, né? Claro, tem os meus favoritos, que são sensacionais, eu diria, mas nenhum deles é totalmente descartável. Por isso eu tenho os 8 na minha coleção. Estou falando do Rainbow. O Rainbow é uma banda formada em 1975 pelo Rich Blackmore, né, o guitarrista lendário do Deep Purple, né? E o Rich Blackmore, justamente quando ele saiu do Deep Purple, devido a divergências, brigas lá com o Jon Lord, né, com o desentendimento que ele teve com o pessoal do Deep Purple, ele resolveu sair, saiu em 74, né? E resolveu em 75 formar a sua própria banda, que é o Rainbow, né? E o Rainbow, a partir daí, veio gravando os seus álbuns, e na medida agora do que eu for mostrando os álbuns, eu vou falando da trajetória do Rainbow. O último lugar, o 8º colocado aqui, né? Para mim, o mais fraco, mas ainda assim com qualidade, é o Bent Out of Shape, de 1983. Esse álbum aqui é o último, antes da parada do Rainbow. O Rainbow para aqui. Esse aqui é o 7º álbum do Rainbow. Depois desse álbum, em 1984, o Rich Blackmore é convidado a voltar para o Deep Purple, e aí ele para, né, dá um tempo com o Rainbow, né? E esse álbum aqui parece demonstrar um certo desgaste da banda, né? O John Lee Turner aqui é o vocalista, né? Que já tinha entrado, né, em 1981 no álbum Difficult to Cure, e aqui ele é o 3º álbum que ele grava com a banda. É o álbum que é mais fraco, a meu ver. Ainda assim, tem qualidades, tem músicas legais, mas, né, ele fica um pouco abaixo dos demais. Por isso eu coloquei ele aqui em 8º lugar. Em 7º lugar vem o Straight Between the Eyes, de 1982. Também um disco bom, John Lee Turner no vocal. E aqui, né, também mesma coisa. Tem músicas bem interessantes aqui. Stone Cold, por exemplo, é uma música que eu acho uma das melhores desse álbum. Aqui tem
Eyes of Fire, que encerra esse álbum. Enfim, também é um álbum legal, mas para mim fica aqui em 7º lugar. Em 6º lugar, vem um álbum que muita gente coloca em último. Eu já vi aí listas, né, de outras pessoas que fizeram uma discografia do Rainbow, do pior para o melhor álbum, e muita gente coloca esse álbum aqui como o último. Para mim ele não é o último, não. Esses dois aí que eu já mostrei para vocês ficam abaixo dele. Eu tô falando do álbum de 1995, que é o Stranger in Us All. É o álbum da outra volta, né? Digamos assim, o Rainbow começa em 75, né? Aí o Rainbow para em 83, aí ele volta novamente em 95. Fica parado, né? 12 anos, aí durante o período que o Rich Blackmore volta. O Rich Blackmore volta em 1984 para o Deep Purple, grava o álbum Perfect Strangers, e daí ele fica até 1994. Em 1995 ele resolve voltar com o Rainbow, né? Aí com um outro vocalista, com o Doug White nos vocais. E eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que combinou, as composições são legais. Tem gente que torce o nariz, eu não, eu gosto desse álbum. Infelizmente mesmo, foi a despedida do Rainbow. Porque dali pra frente o Rainbow nunca mais gravou nenhum álbum de estúdio. O Rich Blackmore, a partir daí, ele não quis mais saber do Rainbow e fundou o Blackmore's Night, né? Que é um projeto dele, que aí eu também não vou julgar, né, o Rich Blackmore. Ele teve um belo motivo, né, para não continuar com o Rainbow, chamada, né, Candice Night, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando, né? Aí como vou julgar o Rich Blackmore por ter escolhido ficar com Candice Night, né, ao invés do Rainbow? Então, por isso, ele parou e até hoje ele continua com o Blackmore's Night. Então esse álbum aqui para mim fica em 6º lugar. Em 5º lugar, eu coloco o Difficult to Cure, de 1981, que é o primeiro álbum com o John Lynn Turner, né? E esse álbum aqui tem I Surrender, tem também uma variação que ele fez aqui da 9ª Sinfonia de Beethoven, que ficou bem legal também. É um álbum bem legal mesmo, é o melhor da fase John Lynn Turner. Eu gosto bastante desse álbum aqui. Essa capa aqui, uma curiosidade, essa capa aqui era para ser a capa do álbum Never Say Die, do Black Sabbath. E ela foi descartada, né? Foi escolhida aquela outra, né, que acabou sendo a capa do Never Say Die. E essa aqui acabou sendo aproveitada somente 3 anos depois pelo Rainbow, né? Então é uma curiosidade aí que fica, né? Que essa capa aqui era para ser uma capa de um álbum do Black Sabbath. Agora, chegando aqui nos álbuns, nos 4 últimos álbuns, né? Nos top 4, podemos dizer assim. E talvez agora o 4º colocado vá causar alguma surpresa, né? Muita gente até não tenho certeza que vai criticar essa minha escolha. Em 4º, eu coloco aqui a estreia do Rainbow, de 1975. É um álbum ótimo. Eu acho que está aqui em diante, aliás, desse outro, do Difficult to Cure para frente, eu acho que todos os álbuns são bem ótimos mesmo. Todos eles são muito bons. E a estreia só tá aqui porque os outros 3 eu gosto mais mesmo, mas ela pode ser a primeira para muitos aí, né? Pode ser o primeiro lugar. E não tá errado, né? Porque como que eu vou questionar se alguém escolher como primeiro colocado um álbum que tem Man on the Silver Mountain, né? Que é uma música fantástica. Catch the Rainbow também, outra música belíssima. The Temple of the King. Só aqui são 3 hits, né, que estão entre as melhores músicas que o Rainbow já gravou. Então,
vale muito a pena conhecer. O Rainbow, por sinal, é uma banda considerada aí muito influente para essa sonoridade que se criou posteriormente do heavy metal até o metal melódico, o power metal. Tem muito aqui, bebeu muito na fonte do Rainbow. Várias dessas bandas, até as mesmas bandas lá da Finlândia, como Stratovarius, por exemplo, se declaram fãs do Rich Blackmore e dessa sonoridade. Então, o Rainbow é uma banda que também teve muita influência, independente se você curte ou não o que veio a sofrer influência do Rainbow. Fato é que o Rainbow é uma banda muito influente dentro do metal, né? Então, em quarto lugar, colocando aqui a estreia da banda de 1975. Em terceiro lugar, eu coloco o Down to Earth, de 1979. Esse álbum aqui eu gosto bastante mesmo. É um álbum que não com o Ronnie James Dio, que eu acabei esquecendo de falar aqui, né? Que nesse primeiro álbum, quem canta, logicamente, é o Ronnie James Dio, né? Que tinha saído do Elf, né? Que era a sua banda anterior. E aqui ele estreou em 1975 nesse álbum do Rainbow. Então o baixinho veio, arrebentou a boca do balão, gravou 3 álbuns com o Rainbow, mas aqui em 79 ele saiu, né? Ele já estava para sair mesmo e já estava engatilhada a sua entrada no Black Sabbath, né? Que ia acontecer em 1980, a estreia dele no Heaven and Hell, né? No álbum Heaven and Hell. E aqui em 79 veio esse álbum aqui, o Down to Earth, com o Graham Bonnet nos vocais, que ficou também excelente, é um ótimo vocalista. E aqui muitas músicas bem legais mesmo. Since You Been Gone, Danger Zone, ótimo álbum mesmo. O Down to Earth é um disco bem subestimado. Eu acho que merecia até um maior reconhecimento. Para mim, é o terceiro melhor do Rainbow. Em segundo lugar, vem o Long Live Rock and Roll, de 1978. Esse álbum aqui é o terceiro álbum da banda. Também é um clássico, inquestionável. Aqui tem Gates of Babylon, Kill the King, a faixa título Long Live Rock and Roll, Rainbow Eyes. É um discão. E para variar, Dio arrebentando a boca do balão, mostrando por que é o maior e melhor vocalista de heavy metal de todos os tempos. Melhor, eu diria, né? Porque o maior talvez seja em termos de tamanho, em termos do que representa, o maior seja o Ozzy, né? Mas o melhor, a meu ver, em termos de técnica, em termos de alcance vocal, quando se trata de heavy metal, para mim, o melhor vocalista da história chama-se Ronnie James Dio. E em primeiro lugar, aqui, mais uma vez, entra naqueles rankings que não dá para fugir do lugar comum, né? Quem assiste os meus rankings sabe, olhou aqui os 70 e tantos que eu já gravei, que alguns eu coloco álbuns que não são lugar comuns como primeiro lugar. Mas tem outros que não dá. Você tem que ser chavão, tem que ser clichê. E nesse caso eu não vou fugir ao óbvio. Rainbow Rising, 1976. Essa obra-prima do Rainbow. Esse disco aqui, fantástico, fenomenal, sensacional, espetacular. Fale o adjetivo que você quiser para esse disco aqui. Se você não conhece esse álbum, ou se você quiser ter apenas um álbum do Rainbow, que já seria um crime, mas se você quiser ter um na tua coleção, se você quiser ouvir apenas um, né, se você não tem uma coleção de álbuns físicos, mas se você não conhece a banda e quer escutar um apenas lá no Spotify, no Deezer, esse aqui é a tua porta de entrada para você conhecer o Rainbow. Aqui o Rainbow gravou músicas como Tarot Woman, Run With The Wolf, A Light in the Black e principalmente, para mim, a música, a maior, a melhor música do Rainbow entre todas, que é Stargazer. Que música, gente! Stargazer é um clássico fantástico.
Rich Blackmore e Dio acertaram a mão nessa música aqui. Tudo perfeito. Uma música que não tem como botar defeito nessa música, né? Se você não gosta dessa música, algo está errado, não é possível, porque é uma música que tem tudo aquilo que um rock, um metal, o que você queira falar, tem que ter. Tá aqui presente nesse álbum. Um álbum perfeito do início ao fim, Rainbow Rising. Então, terminando aqui mais um ranking. Daqui mais algum tempo, talvez 2 semanas, não sei, vai depender aí de quanto tempo eu vou demorar para ouvir a discografia da próxima banda ou do próximo artista que vou avaliar. Mas estou aí, chegando já cada vez mais próximo aí do 100º ranking, e conto com vocês para curtir, comentar, compartilhar, deixar aqui o seu comentário, qual que você acha, o primeiro, o último de cada banda que eu avalio, porque isso é muito importante para mim, o teu feedback. Até porque a minha opinião não é melhor que a sua e vice-versa, né? Ninguém tem uma opinião melhor. Aqui é só o que eu penso. O que você pensa pode ser igual, pode ser diferente, e ninguém está totalmente certo e nem completamente errado. Música não é ciência exata. Era isso por hoje, um abraço a todos e até o próximo vídeo.